Você está jejuando, mas não vê nenhuma mudança em sua vida. Talvez o problema não seja o jejum em si, mas o que você está deixando de fazer durante esse tempo sagrado. Em Isaías 58:6, Deus nos revela o verdadeiro poder do jejum. Não é este o jejum que escolhi? Soltar as cadeias da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo. Este versículo não apenas redefine o propósito do jejum, mas o conecta diretamente a milagres reais e transformações profundas. Hoje veremos como certas ações espirituais, quando combinadas com o jejum, podem abrir as portas do céu sobre sua vida. Vamos mostrar como ativar promessas divinas por meio de decisões concretas que tocam o coração de Deus. Você está pronto para entender o que Deus tem reservado para você? Quando uma pessoa decide jejuar, a primeira coisa que geralmente busca é uma mudança, uma resposta, um milagre. Mas por que tantos jejuns terminam em silêncio? Por que, após dias de esforço e sacrifício, sentimos que o céu permanece fechado? A realidade é que muitos jejuam como se fosse uma fórmula mágica, esperando que a abstinência por si só ative as promessas de Deus. No entanto, a Bíblia é clara ao apontar que o verdadeiro poder do jejum não está no que deixamos de fazer, mas no que decidimos fazer enquanto jejuamos. Em Isaías 58:6, Deus nos confronta com uma verdade transformadora. Não é este o jejum que escolhi? Soltar as cadeias da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Este versículo não apenas redefine o que significa jejuar, mas revela o desígnio divino por trás dessa prática. Um ato de guerra espiritual que rompe cadeias invisíveis, liberta o que está preso, sacode os alicerces da alma. O jejum verdadeiro é um terremoto espiritual, não um ato simbólico ou uma rotina devocional a mais. É uma ferramenta que, quando ativada sob os princípios de Deus, desmantela estruturas ocultas que te mantiveram em ciclos repetitivos de fracasso, ansiedade ou derrota espiritual. Muitas pessoas jejuam sem perceber que continuam carregando jugos que precisam ser quebrados. Continuam orando por liberdade sem tomar consciência de que essa liberdade exige uma ação clara a romper o que as prende. Jesus, ao falar sobre certas libertações espirituais, declarou em Marcos 9:29: "Mas esta espécie não sai senão com oração e jejum." Ele não estava falando de uma fórmula mágica, mas de uma combinação poderosa que atravessa dimensões espirituais profundas. Há cadeias que não se rompem com uma simples oração ou um simples ato de fé. Há correntes que só se quebram quando seu espírito entra em um nível de entrega onde seu corpo, sua alma e seu coração se alinham em obediência à vontade de Deus. E é aí que muitos falham. Jejuam esperando que Deus faça tudo, enquanto permanecem passivos. Mas Deus está buscando jejuadores que ajam, que falem vida onde houve morte, que intercedam com autoridade, que usem o jejum como uma espada, não como uma dieta. É como se seu jejum fosse um sinal ao céu, uma bandeira levantada que diz: "Estou pronto para a batalha." Mas essa bandeira deve vir acompanhada de movimento, de intencionalidade, de uma busca que não para. O profeta Isaías não deixa dúvidas. O jejum que agrada a Deus é aquele que rompe julgos, não aquele que impressiona os homens, não aquele que coleciona dias de abstinência como troféus religiosos. É o que transforma, o que liberta, o que confronta. Lembro-me do testemunho de uma mulher que por anos lutava contra uma profunda tristeza. Ela havia orado, participado de cultos, feito vigílias, mas nada parecia mudar. Um dia, durante uma mensagem sobre Isaías 58, ela compreendeu que sua tristeza não era apenas emocional, mas espiritual. Havia cadeias que a mantinham ligada a feridas do passado. Ela decidiu jejuar, mas desta vez não como antes, não apenas deixando de comer, mas enfrentando essas cadeias com autoridade. Durante esse tempo de jejum, começou a orar de maneira diferente. Todas as manhãs declarava em voz alta versículos de liberdade. À tarde colocava-se de joelhos para perdoar aqueles que haviam ferido. À noite escrevia orações de guerra, renunciando a cada cadeia que sentia em seu coração. No terceiro dia não apenas experimentou paz, mas seu rosto mudou. Seu semblante refletia algo que ela não tinha há anos: liberdade.
porque o jejum, quando usado como Deus o planejou, não apenas muda o ambiente espiritual, muda a pessoa por dentro. O povo de Israel também viveu essa realidade. No livro de Esdras, quando o povo retornava do exílio, enfrentava um caminho cheio de perigos. Esdras não convocou apenas um exército, convocou um jejum. Esdras 8:21 relata: então ali junto ao rio Ahava, proclamei um jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. Mas esse jejum não foi passivo. Foi um tempo de entrega total, de alinhamento espiritual, onde o povo reconheceu sua necessidade de direção divina, e Deus respondeu, dando-lhes proteção, provisão e favor. Porque onde há um jejum alinhado com sua vontade, há intervenção divina. Quando jejuamos para desatar, Deus responde desatando. Quando jejuamos para romper, Deus rompe. Quando jejuamos com um propósito maior que nós mesmos, o céu se abre. No Novo Testamento, Paulo e Silas nos mostram outro ângulo do poder espiritual que se ativa quando o coração está em conexão com Deus. Embora não estivessem jejuando naquele momento, estavam na prisão, presos, espancados, humilhados. Mas no meio da noite começaram a cantar e orar. E de repente, diz Atos 16:26, sobreveio um grande terremoto, de modo que os alicerces da prisão foram sacudidos, e logo todas as portas se abriram, e as cadeias de todos se soltaram. Esse evento ilustra o que acontece espiritualmente quando nossas ações estão alinhadas com a presença de Deus. O jejum que rompe julgos provoca exatamente isso, um terremoto espiritual. Portas que pareciam seladas se abrem, cadeias que pareciam eternas se soltam. Não porque o jejum tenha magia, mas porque o coração de quem jejua entra em um nível de fé e obediência que provoca a intervenção divina. Muitos acreditam que o jejum é para mudar a Deus, mas o verdadeiro jejum muda o jejuador. Torna-o mais sensível, mais obediente, mais alerta. O coração começa a identificar o que antes ignorava. Pecados que estavam normalizados, hábitos que faziam parte do dia a dia, pensamentos que nunca haviam sido questionados. O jejum limpa o canal por onde flui a voz de Deus. E quando esse canal está limpo, a direção divina se torna mais clara. Quando essa voz é ouvida com mais nitidez, podemos agir com mais precisão. E quando agimos guiados por Ele, o fruto é inevitável. Por isso, Jesus, em Mateus 6, não disse jejuarem, mas quando jejuarem. Ele assumiu o jejum como uma prática necessária. Não opcional, mas também ensinou como fazê-lo, não como os hipócritas que buscam aplausos, mas em segredo, com humildade, com um coração disposto a ser moldado. Há pessoas que viveram presas por anos sem saber, presas a palavras recebidas na infância, a medos herdados, a fracassos que as definiram. Essas cadeias não se rompem apenas com bons desejos, mas quando alguém se apresenta diante de Deus em jejum dizendo: Senhor, aqui estou, quebre em mim o que eu não posso quebrar. E Ele o faz. Mas o faz quando encontra um coração quebrantado, quando vê que o jejum não é apenas uma atividade espiritual, mas um sinal de rendição total. Há cadeias geracionais que podem ser quebradas em um único jejum. Há padrões de comportamento que se desativam quando o espírito se eleva acima da carne. Mas isso não acontece por acaso. Acontece quando o jejum é usado como arma espiritual, como que realmente é uma declaração de guerra contra tudo que não vem de Deus. Jesus, antes de iniciar seu ministério público, jejuou 40 dias no deserto, não porque precisasse disso para obter poder, mas para demonstrar que o jejum posiciona o espírito acima da carne. E foi lá que enfrentou a tentação cara a cara com Satanás. Cada tentação foi respondida com a palavra. E ao final, diz Mateus 4:11, então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram. O jejum foi a plataforma para uma vitória espiritual total. Não foi uma fuga, foi um treinamento, não foi uma pausa, foi uma preparação. Assim como Jesus usou o jejum para enfrentar o início de seu chamado, nós também devemos vê-lo como uma porta de entrada para novas temporadas. Mas essa entrada exige que deixemos para trás todo o jugo, todo o peso, tudo que atrapalha, porque não se pode avançar com cadeias, não se pode caminhar com firmeza se algo ainda te prende ao passado. É aqui que o Espírito Santo começa a agir com maior poder, porque Ele é quem convence, guia e revela.
Durante o jejum, sua voz se amplifica, sua presença se torna mais tangível, sua direção mais precisa. Muitas pessoas receberam chamados, respostas, ideias, restaurações durante um tempo de jejum. Não porque o jejum em si provoque isso, mas porque é o contexto em que o coração se torna mais receptivo, onde a alma para de gritar e o espírito começa a ouvir, onde as distrações se apagam e a voz do céu se acende. Por isso, se você está jejuando hoje e não está vendo resultados, pergunte-se que julgos ainda estou permitindo, que cadeias estou ignorando, que coisas precisam ser enfrentadas com autoridade, porque a promessa é clara. Se você romper o jugo, verá os milagres. Se alinhar seu jejum com o propósito de Deus, verá o sobrenatural. Não como um ato religioso, mas como um encontro com o poder real de Deus. Talvez você não veja resultados imediatos. Talvez a cadeia não se quebre no primeiro dia. Mas se seu coração permanecer firme, se sua busca for genuína, se sua entrega for real, o céu responderá. Assim como respondeu a Daniel quando ele decidiu se humilhar e buscar entendimento. Em Daniel 10:12, o anjo lhe diz: "Desde o primeiro dia em que dispuseste o teu coração a entender e a te humilhar perante o teu Deus, as tuas palavras foram ouvidas. No primeiro dia, não no 20º, não no 21º. Desde o primeiro momento o céu já estava em movimento." Isso é o que Deus faz com um jejum sincero: responde, ativa, liberta, rompe, mas espera que você também haja, que tome autoridade, que se levante, que declare, que confronte, porque o jejum que agrada a Deus é aquele que vem acompanhado de ação espiritual, de oração com propósito, de decisões corajosas, de renúncia a toda cadeia. Não espere que o milagre aconteça sem que antes ocorra uma guerra interna. Não espere a vitória externa sem primeiro conquistar seu mundo interior. Porque é aí que tudo começa, no invisível, no coração, na intenção, no espírito. Quando o jugo se rompe ali, tudo mais começa a se alinhar, e os milagres, então, não são mais uma possibilidade distante, mas uma consequência inevitável. Quando se entra em jejum com um coração disposto, a primeira coisa que Deus começa a apontar nem sempre é o externo, mas o interno. Nesse terreno silencioso da alma, onde se escondem feridas e ressentimentos, é onde o Espírito Santo começa a iluminar o que precisa ser restaurado. O perdão não é uma opção acessória durante o jejum. É uma exigência espiritual que define a eficácia do processo. Não se pode avançar rumo aos milagres se o coração ainda está preso pela falta de perdão. Jesus deixou isso claro ao ensinar sobre a oração em Mateus 6, 14 e 15, porque se perdoarem aos outros as suas ofensas, também o Pai Celestial os perdoará. Mas se não perdoarem aos outros as suas ofensas, também o Pai Celestial não lhes perdoará as suas. Essa instrução não estava separada do contexto do jejum, pois logo antes, ele havia falado sobre como jejuar, como orar e como dar. Jesus uniu esses três elementos como um único ato de entrega espiritual, e no meio deles colocou o perdão como uma dobradiça essencial. Muitos começam jejuns esperando que Deus libere bênçãos, abra portas ou cure corpos, mas o céu não responde a mãos sujas que oram, nem a bocas que clamam enquanto carregam juízos ocultos. O coração não pode receber o que não é capaz de soltar. Quando alguém guarda ofensas, mantém a alma em prisão mesmo que o corpo esteja jejuando. Essa falta de perdão bloqueia não apenas a paz interior, mas a manifestação do sobrenatural. O jejum não é apenas uma renúncia ao físico, é um convite a um esvaziamento profundo, onde se entregam as ofensas, as dores e as feridas guardadas por tanto tempo. Enquanto se segura um rancor, a alma permanece cheia daquilo que Deus quer remover. É impossível que um vaso transborde de amargura e ao mesmo tempo seja cheio da graça que se pede em oração. As Escrituras mostram que o perdão não é um sentimento, mas uma decisão espiritual que obedece ao caráter de Deus. Jesus, ao ser pregado na cruz, não pediu justiça imediata contra aqueles que o maltratavam. Ele pronunciou uma das orações mais poderosas do Evangelho: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Essas palavras não surgiram de um impulso emocional, mas de uma consciência espiritual absoluta. Jesus entendia que o perdão não apenas libertava aqueles que o haviam ferido,
mas preservava sua própria posição diante do Pai. Nesse ato de entrega, o céu permaneceu aberto sobre ele, mesmo no meio do sofrimento mais cruel. O jejum, quando feito com autenticidade, nos coloca na mesma disjuntiva: guardar a ferida ou liberar o perdão. Não há meio termo. Pedro, certa vez, aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, até quantas vezes devo perdoar o meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mateus 18, 21, 22. Não se tratava de uma fórmula matemática, mas de uma atitude permanente do coração. O perdão não tem limite, e por isso mesmo é inseparável do jejum. Quanto mais se jejua, mais se deve perdoar, porque o jejum limpa, mas o perdão purifica. O primeiro esvazia o corpo, o segundo liberta o espírito. Não se pode esperar que Deus ouça uma oração pronunciada por lábios que não soltaram a ofensa. Isaías 1,15 deixa isso claro. Quando estenderem as mãos, desviarei os olhos de vós. Ainda que multipliquem as orações, não as ouvirei, pois as vossas mãos estão cheias de sangue. Esse sangue nem sempre é literal. Muitas vezes é simbólico: ódio, ressentimento, desejo de vingança, julgamento silencioso. O perdão não é justificar o mal nem ignorar o dano. É renunciar à dívida. É entregar a Deus o direito de julgar. É confiar que o justo juiz fará o correto no momento certo. Quando se perdoa, rompe-se uma corrente que estava conectada à alma. E essa corrente, embora invisível, pesa mais que qualquer carga física. Jesus ensinou que o reino dos céus se assemelha a um rei que quis ajustar contas com seus servos. Um deles, que devia uma grande quantia, foi completamente perdoado. Mas esse mesmo servo, ao sair, não foi capaz de perdoar uma dívida menor a outro companheiro. O rei, ao saber disso, indignou-se e o entregou aos carrascos até que pagasse tudo o que devia. Jesus conclui essa parábola com uma advertência direta: assim também meu Pai Celestial fará convosco, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Mateus 18, 35. Essa mensagem é inescapável. O perdão não é uma sugestão, é um requisito para a misericórdia divina. Durante o jejum, é comum que o Espírito Santo traga à memória rostos, nomes, situações. Isso não é coincidência. É uma oportunidade, uma convocação divina para limpar a alma. Cada nome que vem à mente é uma porta que deve ser fechada no mundo espiritual. Não se pode avançar no novo enquanto se permanece preso ao velho. Cada perdão concedido durante o jejum é uma transação invisível que liberta a alma de estagnações prolongadas. É um ato de obediência que muda a atmosfera espiritual, porque o perdão não fica apenas no coração. Ele toca tudo o que rodeia a pessoa, restaura relacionamentos, transforma ambientes, libera bênçãos retidas. No Evangelho de Marcos, quando Jesus fala sobre a fé que move montanhas, ele conclui com uma declaração que muitos ignoram: e quando estiverem orando, se tiverem algo contra alguém, perdoem, para que também o Pai que está nos céus perdoe os seus pecados. Marcos 11, 25. Jesus conectou diretamente o poder da oração ao estado do coração. O monte não se moverá se a alma estiver enraizada no rancor. O milagre não descerá se o espírito estiver em guerra com o próximo. Por isso, o perdão não pode esperar até o final do jejum. Deve ser o início, a antecâmara, o terreno que se limpa antes de semear. Só assim a semente do jejum germina em milagres. O livro de Jó oferece uma imagem poderosa. Após todo o seu sofrimento, Deus ordenou que ele orasse por seus amigos, aqueles que o haviam acusado injustamente. E foi no momento em que Jó orou por eles, que o Senhor restaurou seu bem-estar. Jó 42:10 declara: e o Senhor mudou a sorte de Jó, quando este orou pelos seus amigos, e deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. A restauração veio quando Jó soltou a ofensa. O dobro veio após o perdão. Essa sequência revela a ordem de Deus. Primeiro o coração se liberta, depois a vida se eleva. O jejum eficaz é impossível sem um coração limpo. Por mais intensa que seja a busca espiritual, se há feridas que não foram soltas, o crescimento será limitado. O perdão abre portas que a oração sozinha não pode abrir.
Derruba muros que a palavra sozinha não pode derrubar, porque o perdão é a manifestação mais visível do caráter de Deus na terra. Quem perdoa se assemelha a seu Pai. Quem guarda rancor ainda se parece com o mundo. Por isso Jesus, no Sermão da Montanha, insistiu que, se alguém fosse apresentar uma oferta no altar e se lembrasse de que tinha algo contra seu irmão, deveria deixar a oferta, reconciliar-se e depois voltar. O jejum é uma oferta. Não pode ser oferecido com o coração dividido. É necessário compreender que o perdão não se baseia no que o outro merece, mas no que Deus já fez. Nós também fomos perdoados quando não merecíamos. Romanos 5:8 afirma: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Essa graça imerecida é o modelo que devemos seguir. Quanto mais se compreende a profundidade do perdão recebido, mais fácil se torna estendê-lo. E é no jejum que essa consciência se agudiza, onde a luz do Espírito examina cada canto, onde a alma fica exposta. É ali que Deus opera, se permitido. O milagre que muitos esperam durante o jejum não está do outro lado do sacrifício físico, mas do outro lado do perdão. Essa relação restaurada, essa paz interna, essa resposta que parece atrasada, muitas vezes estão bloqueadas por uma ofensa não resolvida. Quando se solta a dívida, quando se decide obedecer, mesmo sem sentir, algo se destrava no mundo espiritual. A Bíblia repete isso de diferentes formas. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus 5:7. Não há misericórdia sem perdão. Não há avanço sem limpeza interior. Assim como o corpo precisa se esvaziar do físico durante o jejum, a alma precisa se esvaziar do rancor. Só então o milagre tem espaço para se manifestar. O perdão cria espaço. O perdão prepara o terreno. O perdão é o sinal de que o coração está pronto. Por isso, em cada momento de oração durante o jejum, deve-se perguntar a alguém que ainda não perdoei: há algo que estou retendo em meu coração? E se a resposta for sim, não se deve esperar mais. Não se deve justificar a demora. Porque cada segundo que se guarda a ofensa, é um segundo em que se limita o que Deus quer fazer. Jesus ensinou aos discípulos a orar dizendo: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6:12. Isso não é apenas um princípio, é um modelo espiritual, uma lei do reino. A medida que usamos será usada conosco. O jejum feito sem perdão é um corpo que se aflige enquanto o espírito permanece em cativeiro. Mas o jejum com perdão é uma chave mestra que abre novas dimensões. O perdão não apenas liberta o outro, liberta você. E essa liberdade é o ambiente onde os milagres começam a fluir. Quando se compreende que o jejum é muito mais que uma disciplina pessoal, começa-se a ver sua conexão com o coração de Deus. Não se trata apenas de abster-se de alimentos ou de fechar a boca ao desejo, mas de abrir as mãos ao necessitado. O jejum que transforma vidas não é silencioso em seu impacto social. É aquele que, em meio ao sacrifício interior, se manifesta em atos de justiça, compaixão e serviço. O profeta Isaías, inspirado pelo Espírito de Deus, deixou uma pergunta que revela a essência do jejum verdadeiro. Não é que partas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e vendo-o nu o cubras, e não te escondas do teu irmão? Isaías 58:7. Essa escritura é uma confrontação direta a toda forma de espiritualidade estéril. O jejum sem misericórdia é apenas fome, mas o jejum com compaixão é um canal de milagres. Deus não busca sacrifícios vazios, mas corações alinhados com sua justiça. O jejum que ele aprova é aquele que se torna resposta para outros, que alimenta, que cuida, que intercede por meio de obras concretas. A Escritura não está chamando a uma religiosidade interiorizada que se fecha na dor, mas a uma espiritualidade viva que se manifesta em atos visíveis. A verdadeira fé não se guarda, ela se reparte. Jesus em seu ministério não apenas pregava e curava, mas também alimentava. Em meio a multidões que o seguiam por dias sem provisões, multiplicou pães e peixes. Mateus 14:19-1. Não apenas deu a palavra, deu pão, não apenas ofereceu direção,
ofereceu sustento. Esse ato revela o caráter de um Deus que não é indiferente à fome. E o jejum, como reflexo desse Deus, deve tomar a forma do cuidado tangível com os outros. No livro de Atos, Cornélio é descrito como um homem devoto que jejuava, orava e dava esmolas. Essas três práticas estavam unidas em sua vida como uma única expressão de fé. Em Atos 10:4, um anjo lhe diz: "As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus." Aqui se revela uma verdade espiritual frequentemente ignorada. Dar ao necessitado durante o jejum não é apenas uma ação nobre, é uma oferta espiritual que sobe como memorial diante de Deus. Cornélio não era judeu nem fazia parte do povo escolhido, mas sua combinação de jejum, oração e generosidade provocou uma visitação divina que mudou a história de sua casa. Sua entrega não apenas abriu o céu, abriu a porta do evangelho para os gentios. O milagre que muitos anseiam pode estar aguardando um ato de generosidade ativado enquanto o corpo está em sacrifício. Dar ao necessitado em meio ao jejum não é opcional, é um princípio espiritual que multiplica o efeito do sacrifício. Não se trata de dar o que sobra, mas de compartilhar a partir do quebrantamento. O pão partido durante o jejum não apenas alimenta o outro, mas rompe a estrutura do egoísmo. É uma forma de dizer com ações: minha dor não me cega para a dor alheia. E esse nível de sensibilidade espiritual é o terreno ideal para que o favor de Deus se manifeste. Provérbios 19:17 declara: "Quem se compadece do pobre empresta ao Senhor, e Ele lhe retribuirá o seu benefício." Esse versículo não promete uma recompensa emocional, promete uma ação divina. O que se entrega em amor, Deus transforma em bênção. O que se dá em meio à necessidade torna-se semente de multiplicação. Quando Jesus ensinou sobre o juízo final, deixou claro que a manifestação da verdadeira fé seria vista em como se tratou o faminto, o sedento, o estrangeiro, o nu, o enfermo e o preso. Em Mateus 25:40 ele disse: "Em verdade vos digo que, quando fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes." Aqui se revela que todo ato de generosidade é, em essência, um ato de adoração direta ao Filho de Deus. Quando se dá comida a quem precisa durante o jejum, não se está apenas cumprindo um dever moral, está se adorando a Cristo no oculto, está se participando de uma comunhão espiritual que transcende a lógica humana. O jejum deve mover o coração para o que move o coração de Deus. E nada toca mais o coração do Pai que a defesa do fraco, a provisão ao que não tem, a atenção ao que foi ignorado. Quando o jejum se torna um meio de levar alívio aos outros, transforma-se em uma corrente de poder imparável. Não é por acaso que Isaías, após exortar a compartilhar o pão com o faminto, declara a seguinte promessa: "Então a tua luz nascerá como a alva, e a tua cura se manifestará logo. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda." Isaías 58:8. Essa sequência não é simbólica, é uma declaração profética. Compartilhar o que se tem, mesmo que seja pouco, ativa uma cadeia de bênçãos visíveis e tangíveis. O jejum que se torna generoso é aquele que Deus respalda com milagres concretos. Em meio ao jejum, há momentos em que a alma se torna mais perceptiva ao sofrimento alheio. Essa percepção não é acidental, é um convite divino para agir. Deus não revela necessidades para que sejam apenas observadas, mas para que sejam atendidas. O jejum sensível produz ações corajosas, produz corações que interrompem seu conforto para aliviar a carga do outro. E quando essa ação acontece, o céu responde com favor, não porque o ato seja perfeito, mas porque reflete o coração de Deus. Tiago 1:27 diz: "A religião pura e imaculada diante de Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas em suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo." Essa definição de fé verdadeira torna-se uma bússola para quem está em jejum. Enquanto o corpo se guarda, o coração se expande. E essa expansão não é para reter, mas para dar. O princípio de semear e colher se ativa de maneira especial durante o jejum, porque quando o corpo está em sacrifício e a alma em quebrantamento, a semente é plantada em um terreno espiritual profundamente fértil. Não é por acaso que o mesmo capítulo de Isaías, após falar sobre dar e compartilhar, diz:
Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Isaías 58:9. Essa é uma das declarações mais impactantes das Escrituras. Um clamor que não se perde no ar, uma resposta imediata, um eis-me aqui divino que expressa disposição, proximidade e favor. Não há maior sinal de respaldo celestial que uma resposta direta de Deus ao clamor de seu povo. E essa resposta está vinculada ao ato de compartilhar em meio ao jejum. O livro de Provérbios aponta: a alma generosa será prosperada, e o que regar também será regado. Provérbios 11:25. Essa promessa não se limita a bens materiais. Fala de plenitude, de provisão integral, de bênção recíproca. A generosidade não empobrece, eleva, não esvazia, enche. Durante o jejum, muitos esperam ser cheios apenas por orar, mas a plenitude espiritual também se alcança dando. A resposta que se busca pode estar escondida no ato de alimentar outro. A solução esperada pode fluir como consequência de ter sido a resposta à oração de outra pessoa. Deus observa com especial atenção o que fazemos em segredo, e a generosidade no oculto tem um valor especial diante dele. Jesus deixou isso claro em Mateus 6:3-4. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola seja dada em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Esse é um princípio espiritual contundente. A recompensa visível está conectada à entrega invisível. O jejum que ninguém vê, unido à generosidade que ninguém comenta, provoca manifestações que todos notam. Porque o que se faz para Deus nunca passa despercebido. Todo ato de bondade durante o jejum fica registrado nos céus. Cada pão compartilhado, cada abrigo entregue, cada necessidade suprida ativa uma memória espiritual que se traduz em bênçãos concretas. Os grandes moveres de Deus ao longo da história estiveram acompanhados de atos radicais de generosidade. A igreja primitiva, em seu momento de maior expansão espiritual, era também uma comunidade onde ninguém dizia que coisa alguma das que possuía era sua própria, mas tinham tudo em comum. Atos 4:32. Essa unidade e entrega total não eram produto de uma estrutura humana, mas do mover do Espírito. O mesmo que os impulsionava a orar os impulsionava a dar. O mesmo que os enchia de poder os enchia de compaixão. Essa conexão não mudou. O mesmo Espírito que guia o jejum também guia o serviço. E quando essas duas coisas se encontram, o milagroso acontece. O jejum não deve ser uma escada pessoal para bênçãos individuais. Deve ser uma plataforma espiritual que eleva os outros. Quando se jejua, deve-se perguntar quem pode ser abençoado por meio deste sacrifício. A quem posso alimentar, vestir ou aliviar enquanto me esvazio diante de Deus? Essas perguntas não são teóricas, são decisões que transformam o ambiente espiritual, são chaves que abrem portas. Porque o jejum que se multiplica em generosidade não apenas produz milagres, ele os acelera, os atrai e os torna inegáveis. Quando se entra em jejum e se combina com atos de compaixão, a atmosfera muda. O clamor já não é apenas pessoal, torna-se coletivo. O coração se alinha com o propósito de Deus. A fé se torna ativa. A alma se liberta da indiferença. E então, o jejum já não é um peso, é uma oportunidade. É uma jornada onde o sacrifício se transforma em semente, e a semente em colheita. Uma jornada onde o corpo se aflige, mas o espírito se enriquece. Onde o silêncio do estômago abre a voz do coração. E essa voz, quando se eleva com mãos que dão, é ouvida com poder pelo céu. Quando o coração entra em jejum, o corpo começa a diminuir sua voz, mas a alma eleva a sua. Nessa elevação espiritual, o que antes estava oculto começa a se revelar. Não há jejum verdadeiro sem confrontação interior. O que não se vê nos dias de abundância torna-se evidente nos dias de abstinência. Deus permite que o silêncio do corpo abra espaço para que o espírito fale com clareza. E quando o espírito fala, nem sempre o faz com palavras suaves. Fala com verdade, fala com fogo, fala com luz. A primeira coisa que essa luz toca são as áreas ocultas, as rachaduras do caráter, as decisões mal direcionadas, os pecados que foram tolerados ou justificados.
O jejum não se trata apenas de pedir bênçãos, mas de permitir que a santidade de Deus entre no mais profundo do ser e o transforme. É aí que muitos estagnam. Começam o jejum com grandes expectativas, mas quando a presença de Deus começa a remover o que está escondido, resistem. Não é fácil admitir que há coisas que não estão bem. Não é confortável enfrentar o orgulho, o ego, as palavras ditas em ira, os pensamentos alimentados em segredo. Mas o jejum que não permite essa limpeza não transforma. Não basta deixar o pão se o pecado permanece. Não é suficiente fechar a boca se o coração continua cultivando impureza. O profeta Joel, em meio a um chamado urgente ao arrependimento, pronunciou uma frase que desarma toda a religiosidade externa: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Joel 2:13. Porque Deus não se impressiona com aparências. Ele busca uma transformação real. No tempo do Antigo Testamento, os sacerdotes e líderes espirituais sabiam que o pecado oculto não era apenas uma falha moral, era uma ameaça espiritual. O pecado não confessado era como fermento que levedava toda a massa. Deus havia instruído o povo a não tolerar o impuro dentro do acampamento, não por severidade, mas por amor. Porque o santo não pode se misturar com o profano sem que haja consequências. E o jejum, como ato de consagração, exige separação, exige um corte definitivo com o que contamina. O jejum não é eficaz quando usado como desculpa para compensar um pecado que se planeja continuar. Não é um equilíbrio de balança, não é uma moeda de troca, é uma declaração radical de guerra contra tudo que separa de Deus. O rei Davi, em seu momento mais sombrio, compreendeu essa verdade. Após ter pecado gravemente, escreveu um salmo que se tornou um clamor eterno de arrependimento genuíno: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Salmo 51:10. Ele não pediu primeiro restauração exterior, não suplicou pela posição perdida, não implorou pelo retorno do favor humano. Pediu limpeza, pediu renovação interna. E essa oração revela o coração de um homem que entendia que todo milagre começa com uma purificação. O jejum que busca o rosto de Deus sem antes pedir um coração limpo, não compreendeu a ordem espiritual do reino. Primeiro se limpa o altar, depois se apresenta a oferta. Primeiro se queima o velho, depois se constrói o novo. Muitos dos bloqueios espirituais que os crentes enfrentam não têm a ver com ataques externos, mas com concessões internas, pecados ocultos que foram ignorados por comodidade, decisões que desviaram o curso da obediência, áreas da vida onde se instalou uma dupla moral, uma face pública e uma prática privada. O jejum, ao cortar o ruído, torna visível o que estava latente. A impureza não confessada começa a incomodar. O Espírito não condena, mas confronta. E sua confrontação é um ato de amor, porque tudo que permanece oculto tem poder. Mas tudo que é exposto à luz começa a perder seu domínio. O apóstolo João expressou isso com clareza. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 9. Essa limpeza não é automática. Exige decisão, exige entrega, exige uma ruptura intencional com o que foi normalizado. Há pensamentos que precisam ser derrubados, hábitos que devem ser abandonados, palavras que devem ser retiradas, relacionamentos que precisam ser reavaliados. O jejum é o cenário perfeito para essa avaliação profunda. Não se pode avançar rumo ao cumprimento das promessas, arrastando o peso do que Deus já pediu para deixar para trás. O pecado não confessado é uma barreira espiritual. É uma sombra que obscurece a revelação. É um véu que impede de ver com clareza o propósito divino. E o jejum, quando feito com integridade, arranca esse véu. Em Isaías, Deus confronta diretamente o povo por sua atitude durante o jejum. Eles diziam buscar a Deus, aproximavam-se com palavras espirituais, mas continuavam vivendo em injustiça. Jejuavam, mas oprimiam os outros. Abstinham-se de alimentos, mas não de seus maus caminhos. O Senhor respondeu com uma pergunta que expõe seu desagrado. É este o jejum que escolhi? Isaías 58:5. Essa pergunta é um alerta espiritual, porque nem todo jejum é aceito, nem toda abstinência é agradável,
nem toda busca é genuína. O jejum que Deus escolhe é aquele que vem acompanhado de obediência, que reflete um desejo real de transformação, que rompe não apenas cadeias externas, mas estruturas internas de pecado. A verdadeira purificação durante o jejum não é emocional, é espiritual. Não se trata de chorar durante a oração, mas de renunciar ao que Deus apontou. Não se trata de sentir culpa, mas de caminhar em arrependimento. A diferença entre ambos é abismal. A culpa paralisa, o arrependimento ativa. O Espírito Santo não busca manter ninguém em vergonha, mas deseja guiar a uma santidade real, uma santidade que não se exibe, mas se vive, uma pureza que não se proclama, mas se demonstra. O pecado oculto impede a manifestação do poder de Deus, porque o poder não é derramado sobre estruturas contaminadas. O fogo não desce sobre altares sujos. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, exorta os crentes a examinarem-se a si mesmos antes de participar da ceia do Senhor. Esse princípio transcende esse ato específico e se aplica a toda expressão espiritual profunda. O jejum é um desses momentos que requerem exame, não para condenação, mas para alinhamento. O Espírito não expõe para humilhar, mas para libertar. Cada vez que revela uma raiz de pecado, ele o faz com a intenção de arrancá-la, porque o que não é arrancado termina crescendo, e o que cresce na escuridão torna-se um inimigo disfarçado dentro do coração. O pecado oculto se disfarça de justificativa, de desculpa, de fraqueza humana, mas não deixa de ser uma armadilha que atrasa, esfria e enfraquece. O jejum, quando sincero, torna-se um espelho, mostra o que não havia sido visto, e nesse reflexo, Deus espera uma resposta, não apenas reconhecimento, mas renúncia, não apenas dor, mas decisão, porque a verdadeira restauração não ocorre quando se admite o pecado, mas quando se o abandona. Essa é a chave que ativa a graça transformadora. Essa é a porta que dá passagem ao favor divino. Enquanto se guarda o oculto, limita-se o celestial, mas quando tudo é rendido, tudo se ativa. O reino de Deus não é negociável, não se adapta à vontade do homem, exige rendição, e essa rendição no jejum é mais poderosa que qualquer palavra. Os profetas do Antigo Testamento jejuavam não apenas para buscar direção, mas para interceder pela purificação do povo. Eles entendiam que sem santidade não havia manifestação, sem arrependimento não havia restauração. Essa consciência é urgente hoje, porque o jejum que não toca o pecado não toca o céu. O coração que não se purifica não pode conter a glória. A plenitude de Deus requer espaço, e esse espaço só é obtido quando o impuro é removido. Não se pode pedir o novo se o velho ainda ocupa lugar. Não se pode pedir milagres se mantém práticas que entristecem o espírito. Não se pode viver no sobrenatural se tolera o carnal. O jejum é uma preparação, uma purificação, uma porta. Mas essa porta não se abre se a alma permanece atada a hábitos que Deus já disse que devem morrer. Não é questão de perfeição, é questão de disposição. Não se espera que o crente seja impecável, mas que seja sincero. O Espírito não exige impecabilidade, mas entrega. E essa entrega se demonstra na forma como se enfrenta o pecado. Quando Deus encontra um coração disposto a limpar o oculto, Ele responde com favor. A Bíblia está cheia de exemplos onde a confissão e o arrependimento abriram caminhos impossíveis, onde a pureza foi o início de uma nova temporada, onde o quebrantamento foi a antecâmara da restauração. Essa sequência não mudou. Ainda hoje, o céu se abre sobre aqueles que se rendem. A voz de Deus se amplifica sobre aqueles que calam suas justificativas. O poder de Deus desce sobre aqueles que se esvaziam de toda impureza. Porque o Deus que pede jejum também pede pureza. O Deus que responde ao sacrifício primeiro examina o coração. O jejum que transforma não é aquele que suporta a fome, mas o que abandona o pecado. Não é o que multiplica orações, mas o que rompe com o que contamina. Esse é o jejum que provoca milagres, que prepara o caminho, que limpa o templo interior para que a glória de Deus habite, que permite que o sangue de Cristo não seja apenas lembrado, mas aplicado. E esse sangue, quando toca a alma rendida, muda tudo, apaga, restaura, renova, dá nova direção.
e essa direção é o início do cumprimento. No silêncio do jejum, quando o corpo cala e a carne cede, a oração torna-se a linguagem mais poderosa do Espírito. Não há jejum verdadeiro sem oração. Não existe transformação espiritual sem uma busca constante pela presença de Deus. O jejum é o tempo em que as vozes do mundo se apagam para ouvir a única voz que realmente importa. Não é apenas abster-se do físico, é voltar o coração inteiro para uma conversa contínua com o Pai. Jesus deixou isso claro em Mateus 6,6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Esse ensino não foi uma sugestão, foi uma instrução que revela como o céu se abre no secreto, no íntimo, no constante. A oração durante o jejum não pode ser superficial nem ocasional. É o oxigênio da alma que decidiu enfraquecer a carne para fortalecer o espírito. Não é repetição mecânica nem busca emocional, mas um encontro genuíno com o Deus vivo. Quando se jejua sem orar, perde-se o propósito. É como uma lâmpada sem óleo. A força espiritual necessária para resistir às tentações, vencer pensamentos contrários e permanecer firme, vem de uma vida de oração profunda. A oração é o que mantém aceso o fogo interior, enquanto o corpo atravessa o sacrifício. É o que sustenta a alma quando as forças físicas diminuem. É o vínculo que transforma o jejum em uma experiência de intimidade com Deus. Jesus modelou esse princípio. Em Marcos 1:35, relata-se: de madrugada, ainda bem escuro, levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto, e ali orava. O Filho de Deus, que tinha plena comunhão com o Pai, não deixava de buscá-lo constantemente. E o fazia em silêncio, em solidão, com disciplina. Ele não delegou a oração, não a adiou, não a interrompeu, foi intencional. Esse comportamento não foi ocasional, foi habitual, porque ele entendia que sem oração não há poder. Sem oração não há direção, sem oração não há resistência diante do inimigo. Após jejuar 40 dias, Jesus enfrentou o tentador com a única arma que realmente derrota o inimigo, a palavra declarada em oração. Cada resposta foi uma citação direta das Escrituras. Cada declaração foi um dardo certeiro contra o engano. A oração baseada na palavra é imparável. Durante o jejum, a oração deve estar alinhada com a verdade revelada de Deus. Não pode ser guiada por emoções mutáveis, mas fundamentada no eterno. É nesse tempo que o entendimento se renova, a intenção se retifica, a direção se ajusta. Em Romanos 12:2, o apóstolo Paulo exorta: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa renovação ocorre na oração. O coração se reconfigura, as prioridades se reorganizam, a visão se amplia. Tudo que a alma precisa para avançar em santidade e propósito é recebido quando a oração se torna uma disciplina diária. O salmista compreendia isso profundamente. No Salmo 5:3, ele escreveu: ó Senhor, de manhã ouvirás a minha voz, de manhã me apresentarei a ti e ficarei esperando. A oração não é apenas falar, é também apresentar-se. É estar diante de Deus com reverência, com disposição, com expectativa. É inclinar a alma à vontade dele e não impor a própria. É um ato de entrega, não de manipulação. No jejum, essa atitude é ainda mais vital, porque é quando o espírito está mais sensível, mais receptivo, mais exposto à presença divina. As orações não devem ser impulsionadas pelo desejo de obter coisas, mas pelo anseio de estar mais perto de Deus. O maior milagre que se pode receber durante o jejum é uma comunhão mais profunda com o Pai. Daniel é um exemplo claro de oração eficaz durante o jejum. Em Daniel 10:3 descreve-se como ele entrou em um jejum parcial. E no versículo 12, o anjo enviado lhe diz: desde o primeiro dia em que dispuseste o teu coração a entender e a te humilhar perante o teu Deus, as tuas palavras foram ouvidas. Essa afirmação revela um princípio espiritual chave. A disposição do coração é o que ativa a resposta divina. Não é apenas o jejum, é a oração humilde, persistente e alinhada com o propósito de Deus. O céu respondeu a Daniel não apenas pelo seu sacrifício físico,
mas porque sua oração tinha direção espiritual. Ele buscava entender, buscava alinhar sua vida com os planos de Deus, e por isso seu clamor foi atendido. A oração constante é a base do discernimento espiritual. Em meio ao jejum, muitas decisões se apresentam, muitas emoções se agitam, muitas respostas são esperadas. Sem oração, corre-se o risco de interpretar sinais errados, de se adiantar a tempos que ainda não chegaram, de atribuir a Deus o que vem da alma ou do inimigo. A oração sustentada purifica a percepção, esclarece o que está confuso, estabelece paz onde há ansiedade. Em Filipenses 4, 6, 7, Paulo escreveu: "Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas com ação de graças, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus." Essa paz é a confirmação de que a oração foi eficaz, de que a direção foi compreendida, de que o espírito foi fortalecido. O jejum unido a uma vida de oração profunda não apenas transforma circunstâncias externas, transforma a própria essência do crente, produz frutos visíveis, desenvolve caráter, forma uma nova sensibilidade à voz de Deus. Quando se ora com perseverança durante o jejum, o coração se torna um altar vivo, e nesse altar o fogo não se apaga. O mesmo fogo que descia sobre os sacrifícios antigos no templo, agora arde no interior daqueles que buscam a Deus com intensidade. Levítico 6:13 instruía: "O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará." Essa instrução, embora dada em um contexto antigo, reflete uma verdade eterna. O fogo do Espírito não pode ser ocasional, deve permanecer aceso, e a oração é o combustível constante que o alimenta. No Novo Testamento, a igreja primitiva avançava em meio a perseguições e desafios, mas o fazia com poder. Esse poder não era produto de estratégias humanas, mas de uma vida de oração intensa. Atos 2:42 declara: "E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações." Essa perseverança na oração era o que sustentava a unidade, desatava milagres, abria prisões, sacudia cidades. Não era uma oração formal, era uma busca desesperada pelo rosto de Deus. O mesmo padrão se repete em cada mover poderoso de Deus ao longo da história, onde há oração fervorosa, a presença ativa, onde há busca genuína, a intervenção divina. O crente que jejua sem orar está em risco espiritual, porque enfraquece sua carne, mas não fortalece seu espírito. O inimigo não respeita a fraqueza do corpo, mas teme a fortaleza da alma em oração. Jesus ensinou que a tentação se vence na vigilância e na oração. Em Mateus 26:41, ele disse: "Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca." Essa advertência foi dada pouco antes de sua entrega no Getsemane. Naquele lugar de agonia, de rendição total, Jesus não se refugiou no silêncio, mas na oração. E seu exemplo estabelece o padrão para todo aquele que entra em jejum: vigiar, orar, permanecer firme. Não se trata de evitar a batalha, mas de atravessá-la com o respaldo do céu. A oração eficaz durante o jejum é aquela que não cessa, não se mede por volume, mas por constância, não se baseia em emoções, mas em fé. 1 Tessalonicenses 5:17 exorta: "Orai sem cessar." Esse mandato não significa repetir palavras sem sentido, mas manter o coração em estado de conexão contínua com Deus. Em meio ao jejum, essa conexão torna-se vital. É o que permite avançar, resistir, perseverar. É o que transforma cada momento de fraqueza em oportunidade de revelação. A oração constante torna-se escudo, guia, força. E essa força não vem do esforço humano, mas da graça divina que se derrama sobre aqueles que clamam com sinceridade. Quando se entra em jejum e se busca a Deus de forma profunda na oração, não apenas se muda o entorno, muda-se a dimensão espiritual em que se caminha. Entra-se em um espaço onde as coisas que antes pareciam inalcançáveis começam a se alinhar, não por acaso, mas por conexão com a vontade de Deus. E essa conexão só se sustenta na oração. Sem ela, o jejum perde seu sentido. Com ela,
O jejum torna-se uma arma invencível, uma plataforma de milagres, uma expressão viva de rendição. Após dias de busca, silêncio, oração e entrega, a alma entra em uma dimensão onde já não se trata de fazer mais, mas de saber esperar. Muitos acreditam que o milagre ocorre durante o jejum, mas na verdade o cumprimento muitas vezes se gesta no tempo posterior, naquele espaço sagrado onde se semeou obediência e só resta confiar. O jejum nem sempre traz respostas imediatas, mas estabelece as condições para que o Eterno se manifeste no tempo designado. Abacuque 2:3 declara: porque a visão ainda está para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Ainda que se demore, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Essa promessa não é uma desculpa para o atraso, é uma garantia de cumprimento quando se caminhou em obediência. O silêncio após o jejum não deve ser confundido com a ausência de resposta. É uma etapa onde a fé amadurece e o coração aprende a depender, não do que sente, mas do que crê. O Espírito Santo opera com precisão, não com pressa. Cada momento de espera é parte do processo divino para formar caráter, consolidar convicções e preparar um recipiente para a glória que está por se manifestar. No livro de Lucas, Ana, profetisa e viúva, servia no templo com jejuns e orações, esperando a redenção. Ela não deixou de crer, não deixou de servir. E quando Jesus foi apresentado, ela o reconheceu. O tempo de espera não a desgastou, a fortaleceu. Porque a fé que permanece firme no silêncio é que está pronta quando a resposta chega. A promessa de Deus não se desvanece com o tempo, não se enfraquece no silêncio. Pelo contrário, nesse espaço ela se aprofunda. O jejum prepara o terreno, mas a espera é onde a semente germina. Tiago 5:7 exorta: sede, pois irmãos pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba as chuvas temporã e serôdia. Assim também quem semeou em jejum deve esperar com esperança, sem ansiedade nem desespero, sabendo que o Deus que viu cada sacrifício não esquece. Cada lágrima, cada palavra, cada ato de obediência torna-se um testemunho silencioso de uma fé ativa. E quando o tempo é perfeito, o milagre se manifesta não como uma surpresa, mas como o cumprimento de uma promessa longamente abraçada. O verdadeiro milagre do jejum não é apenas o que Deus faz, mas em quem você se torna ao final do processo. Além da resposta que você espera, o maior resultado é um coração mais alinhado com o céu, mais sensível à voz de Deus e mais firme em seu propósito. O jejum não apenas muda seu entorno, transforma sua identidade espiritual. Você se levanta com discernimento, com autoridade, com uma fé refinada no silêncio e no sacrifício. Nesse processo, descobre que os milagres mais profundos nem sempre são visíveis, mas são eternos. Em 2 Coríntios 4:18, Paulo afirma: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. O jejum abre seus olhos para o invisível, fortalece o que permanece e edifica uma vida que não se quebra com o vento. Não é um evento isolado, é uma semeadura eterna. E tudo o que se planta em obediência germina em plenitude. Se você escolheu buscar a Deus em jejum, deu um passo rumo ao sobrenatural. Agora mantenha-se firme. O que Deus começou em secreto, Ele logo confirmará em público.